Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer a correção do PET 6 de Física do terceiro ano das semanas 3 e 4. Questão número 1. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares de raios R1 e R2, sendo que o raio 1 é igual a 2 vezes o raio 2 dividido por 5, são percorridas por correntes respectivamente iguais a I1 e I2. O campo magnético resultante no centro da espira é nulo. A razão entre as correntes I1 e I2 é igual a... Muito bem, o que é uma espira circular? Nós sabemos que os condutores metálicos percorridos por correntes elétricas, eles criam em torno de si um campo magnético. A espira circular é um fio dobrado em forma circular, cuja função é concentrar, tornar mais forte o campo magnético aqui no seu centro. No caso, nós temos duas espiras circulares concêntricas, quer dizer que o centro da primeira e o centro da segunda é o mesmo. Coplanares estão no mesmo plano. Ponhamos as duas deitadas aqui no plano do caderno. O raio da espira 1 é 2 vezes o raio da espira 2 dividido por 5. Ou seja, 2 por 5 dá 0,4. O raio da espira 1 é 0,4 vezes o raio da espira 2. Isso significa que a espira 1 é a menor e a espira 2 é a maior. Então, o raio 1 é menor que o raio 2 e corresponde a 0,4 vezes o raio 2. Outra coisa que está pedindo para nós é a razão entre as correntes I1 e I2. O que é razão? É um número dividido por outro. Quando fala razão entre I1 e I2, é a corrente 1 dividida pela corrente 2. Se fosse razão entre I2 e I1, aí seria I2 dividido por I1. Outra informação que deu para nós é que o campo magnético resultante aqui no centro das espiras é nulo. Qual que é a condição para que uma resultante seja nulo, né? B significa campo magnético, é resultante, campo magnético resultante. Em primeiro lugar, eles têm que ter o mesmo valor. E sentidos, em segundo lugar, eles têm que ter sentidos opostos. Por esse motivo, eu coloquei as correntes em sentidos contrários. Eu considerei que a corrente I1 vai entrar no sentido anti-horário e a corrente I2 vai entrar no sentido horário. Poderia ter feito o contrário, a corrente I1 no horário e a I2 no anti-horário. De forma que se a gente fizer a regra da mão, olha aqui, polegar no sentido da corrente, dedos no sentido do centro, dou tapa, a palma da mão está saindo do plano do caderno, a espira 1 gera um polo norte. A espira 2, olha, a corrente vai vir no sentido horário, polegar no sentido horário, dedos no centro, a gente analisa na espira o campo magnético no centro, dou tapa, a palma da mão está entrando no plano do caderno. Então, uma espira gera um polo norte, a outra espira gera um polo sul. Então, tem sentidos opostos. E para que a resultante seja nula, então, esses campos têm que ter o mesmo valor. Então, qual a relação entre essas correntes para que essas espiras gerem campos magnéticos de mesmo módulo, já que os sentidos são opostos? Então, nós vamos ver isso aí, já que os raios também são diferentes, então nós vamos ter que ter uma relação entre essas correntes aí. Muito bem. Para calcular o campo magnético de uma espira circular, a gente usa a seguinte equação. Campo magnético B é igual a constante de permeabilidade magnética do vácuo, que é o μ, vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio, que é o diâmetro da espira. Quanto maior a corrente, mais forte é o campo magnético. Quanto maior o raio, menor o campo magnético, porque a espira maior raio, os fios estão mais longe, então o campo magnético já fica menos concentrado. Para nós calcularmos o campo magnético criado pela espira 1, nós vamos usar a constante vezes a corrente 1 dividido por 2 vezes o R1. O campo magnético gerado pela corrente 2 é a constante vezes a corrente 2 dividido por 2 vezes o raio 2. O que falou para nós? Que para a resultante ser nula, esses campos têm que ter sentidos opostos, então nós já colocamos as correntes em sentidos opostos ali para criar campos magnéticos contrários, um norte e outro sul. E eles têm que ter o mesmo módulo. O campo magnético criado pela espira 1 tem que ser exatamente o criado pela espira 2. Então vamos lá. O campo magnético da espira 1 é a constante, vou colocar aqui a constante, vezes a corrente 1, dividido por 2 vezes R1. Mas o R1, veja bem, o R1 é 0,4 vezes R2. Então aqui, ó, no lugar do R1, eu vou colocar 0,4 vezes o R2. Então, ó, constante vezes corrente 1 dividido por 2 vezes R1. Mas R1 aqui é 0,4 vezes R2. Campo magnético 2 é a constante vezes o I2 dividido por 2 vezes o R2.
Agora, pessoal, nós podemos fazer algumas simplificações. Eu posso simplificar numerador com numerador, denominador com denominador, desde que estejam multiplicando e que sejam grandezas iguais. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço de outro. Ó, tem constante no primeiro membro, tem constante no segundo. Cortei. Tem 2 aqui no denominador, tá multiplicando, cortei. Tem R2, tem R2, então posso cortar. O que é que sobrou? I1 sobre 0,4 e 2 dividido por 1. Aqui sobrou só 1. Bom, pediu a razão entre I1 e I2. Então eu faço assim, ó. I1 está para I2, assim como 0,4 está para 1. Ou seja, I1 dividido por I2 é igual a 0,4 dividido por 1. Ó, vocês vejam que eu comecei do primeiro para o segundo, do primeiro para o segundo. Eu fiz a mesma relação, a mesma proporção. I1 dividido por I2, ou I1 está para I2, da proporção esse está é o dividido, assim como 4 está para 0,1. 0,4. 0,4 dividido por 1 vai dar 0,4, ou seja, a resposta I1 dividido por I2 é igual a 0,4, que é a letra A, tá bom? Letra A.